Somos Todos Raros. Hoje, como são as escolas? Tem alguma coisa nesse sentido? Escolas preparadas? Tem alguma instituição, enfim? Olha, com a Lei Brasileira de Inclusão, isso vem facilitando um pouco, né? Na verdade, a coisa acabou acontecendo de cima para baixo. Mas eu acho que, uma vez que a gente tem a lei amparando, as escolas faz parte do negócio, né? As escolas elas têm que se preparar. E no Rio eu tenho ouvido exemplos maravilhosos também da rede pública. A rede pública, né, que está se preparando para receber essas crianças. Sim. Agora, uma coisa que a gente conversava também é o que é mais fascinante nessa questão quando a gente fala de doenças raras, é o amor que as mães e os pais têm, né, pelos seus filhos. E através desse amor, dessa dedicação, caminhos novos são encontrados. E foi o seu caso. Você participou desse congresso fora do Brasil, voltou com ideias e teve a iniciativa de fazer uma parceria com o Fernando Figueira. Queria que você contasse para as mães que estão nos assistindo como que foi esse desafio que você e seu marido tiveram e o que isso produziu de frutos para essas crianças que não têm acesso à saúde particular. Sim. Só para voltar um pouquinho, depois desse congresso em Portugal, lá ficou definido que o congresso seguinte, que seria o 9º congresso, seria no Brasil. E foi um desafio enorme, porque a associação estava recém-criada. A associação ela foi criada em São Paulo por um casal, o Fábio e a Tatiana, pais da Dudinha. E começamos a organizar o congresso. Eu participei, eu ajudei na organização. E, basicamente, eu abracei o meu estado, o Rio de Janeiro, porque foi tão importante para mim ter participado de Portugal. E eu que tenho condições de oferecer para o meu filho os médicos particulares do Rio, e como foi diferente, como foi importante ter participado. Eu queria que as famílias do estado do Rio pudessem ter esse mesmo privilégio. E aí começamos a fazer uma campanha aqui no estado do Rio para que o maior número de famílias pudessem ir. E conseguimos levar 8 famílias. Foi com essa caneca, né, que você trouxe para a gente. Exatamente. Essa caneca linda que a gente ganhou aqui no... Bonita caneca, né? Que tem aqui CDLS Brasil, e aí tem hashtag Sobrancelhas Unidas. Sobrancelhas Unidas. Que é a marca deles, né? E aí vocês começaram a vender essa canequinha? Comercializamos essa caneca no Rio, a turma de São Paulo, a Tatiana, a Juliana, as mães de Minas, todo mundo vendendo, cada uma para ajudar o seu estado. E no Rio levamos 8 famílias, pai, mãe, nossa, que legal, cuidador. E aí, faltando um mês para o congresso, veio aquela preocupação com o depois, né? O que vai ser depois do congresso? Porque você, na verdade, cria uma expectativa para as pessoas que têm acesso àquilo, né? Sim, as pessoas iriam voltar cheias de informação e o que fazer, né? Com tudo aquilo, onde buscar recursos, onde fazer exames. Então, foi quando a gente procurou o Fernando Figueira, procuramos o diretor do Fernando Figueira, o Dr. Fábio, e que prontamente nos atendeu, nos ouviu, e propomos uma parceria que basicamente consistia em levarmos alguns médicos, uma equipe multidisciplinar do Fernando Figueira, para o congresso em Minas, onde eles iriam interagir com os especialistas internacionais que viriam, e que depois ficaria como um centro de referência para as famílias de Cornélia no estado do Rio. E assim foi feito. Foram 5 médicos para o congresso, mais uma assistente social. E eles interagiram com os médicos no atendimento às crianças. E foi muito maravilhoso. O relato deles é muito positivo, do aprendizado, do ganho. E fizemos um dia de Cornélia no Fernando Figueira, logo depois do congresso, em setembro. E foi valiosíssimo para essas famílias. E as crianças mais graves continuam. Tendo essa atenção lá do Instituto, né? Com as cirurgias necessárias, com os exames necessários. E você falou numa palavra interessante, né, Daniel, cirurgias. A gente sempre recebe aqui no Somos Todos Raros esses depoimentos. Assim, algumas doenças têm mais dificuldade na obtenção de medicamentos. Sim. São medicamentos caríssimos. Já outras doenças não são os medicamentos. É uma série de fatores que dependem para a criança se desenvolva bem. No caso da Cornélia de Lange, qual seria assim, os pontos principais que você pudesse elencar para a gente aqui nessa entrevista? Cornélia de Lange, graças a Deus, não é uma síndrome que dependa de medicamento de alto custo.
mas eles têm alguns caminhos que precisam ser trilhados e acompanhados. Pediatra, obviamente, cardiologista, gastro, otorrino. Então, são algumas especialidades que precisam de acompanhamento com uma certa frequência. Hoje existe algum centro de atendimento, algum polo em algum hospital específico ou não? Agora ficou o Fernandes Figueira. Com o Fernandes Figueira, né? E como é que é o que exatamente vocês fazem no dia a dia aqui da associação? Basicamente, a gente oferece informações. A associação hoje centraliza essas informações e os grupos de WhatsApp da associação. Tem um grupo grande, nível nacional. Que Qual o nome do grupo? Família CDLS. Família CDLS. Okay. E que é a associação que administra, e cada estado acaba tendo o seu grupo, né? Então, no Rio, nós temos o nosso grupo, CDLS Rio, que é o que administro, e que a gente troca informações, qualquer dificuldade, qualquer problema que a criança esteja passando, a gente se ajuda, a gente é realmente uma grande família. Interessante. A gente recebeu aqui a Alessandra, que fala, né, da questão da doença de Crohn. Sim. E ela criou um blog, não sei se você já teve acesso ao Farmalê, né? Uhum. Que é sensacional, cheio de informações. É, muito legal. E aí você também falou pra gente que as outras mães acabam procurando você e outras mães para ajudar também na questão das informações. Como que é essa troca? Uma troca muito rica. Muito... A gente fica muito feliz que a gente já tem um pouco mais de estrada, né? A mãe da Dani, de 43 anos, eu brinco com ela que ela é a nossa diva maior, porque, você imagina, com tudo que uma criança de Cornélia possa vir a passar, a Mari já passou com a Dani, de 43 anos. Você imagina, outra geração, outra época, né? Então, é uma troca muito rica e muito... Todas somos muito generosas umas com as outras. Tem que ser, né? Porque eu acho que essa autoajuda, essa união de vocês é que faz a diferença. E nós já falamos do diagnóstico, dos maiores desafios. A mãe rara carrega uma força muito grande, uma força, assim, uma luz muito grande. A gente percebe isso nos olhos de vocês. A gente sabe que muitas mães sofrem e enfrentam problemas com seus filhos de doenças raras, seja as quais forem. Se você pudesse dar uma declaração para essas mães que estão assistindo, né? Você começou a trabalhar em banco, depois trabalhou numa multinacional e largou tudo por causa do seu filho nessa guerra. Para essas mães que estão vivendo esse momento, o que você passaria para elas que estão assistindo aqui? Olha, a gente não escolhe ser mãe rara, mas é um grande privilégio, eu acho. Eu costumo dizer que essas crianças são realçadores de sabor da vida, sabe? Tudo muda quando se tem um filho, isso para qualquer filho, seja ele típico ou seja ele especial. Mas eu acho que quando você tem um filho especial, você tem possibilidades expandidas, né, de desenvolver maior empatia pelos outros. Então, por que eu estou nessa estrada ajudando outras pessoas e outras mães maravilhosas? Por que o Fábio e a Tati criaram a associação? Por empatia com as outras famílias. E é isso. Então, aproveite essa oportunidade cada vez mais de ajudar outras pessoas e ajudar o seu próprio filho. É que ele tenha a vida dele e a gente tem que só cuidar para que ele tenha uma qualidade de vida melhor possível. E a gente fala de informação, a gente sempre faz essa pergunta aqui no Somos Todos Raros. Se você pudesse sugerir mudanças nas leis brasileiras, o que depende, o que o governo pode fazer pelas crianças que têm essa síndrome de Cornélia de Lange? O que falta no nosso Brasil? Eu acho que, eu não diria nessa parte não só de Cornélia de Lange, mas síndromes raras de maneira geral, né? Hoje no Brasil a gente vive um problema sério de falta de diagnóstico. Diagnóstico, né? Hoje nós temos quase 400 crianças que a associação conhece, diagnosticadas com Cornélia de Lange. E nossa expectativa estaria aí em torno de 3.000 crianças. Caramba. Se você for pensar no número bruto de população brasileira.
E no estado da Paraíba, por exemplo, só tem uma pessoa. Só tem uma pessoa. Não tem só uma pessoa, né? Né? Até porque eu já vi crianças com... Claro que difere de uma criança para outra. Sim, mas ela eu já até vi falou sobre as características. as características, né? Eu já vi crianças com essa característica e provavelmente elas não são necessariamente diagnosticadas de forma correta. Porque hoje, acho que só tem 300 e poucos geneticistas no Brasil. E eles ficam concentrados na região sul-sudeste. E, coincidentemente, 80% das nossas crianças estão entre sul e sudeste. Então, 80% está ali ou elas estão diagnosticadas? Então, tem uma carência muito grande da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste. Então, eu entendo que precisa ser revisto esses centros raros para que a gente possa democratizar esse diagnóstico e, consequentemente, esse tratamento e esse acompanhamento dessas pessoas. Porque a Cornélia precisa de muitas terapias, fisioterapia, fono, terapeuta ocupacional. E a gente sabe que são tratamentos caros, que muitas vezes o Estado não disponibiliza. E isso, o que essa criança vem apresentar de bem-estar e de melhoria e de desenvolvimento está totalmente correlacionada com o nível de investimento que ela teve dessas terapias. O meu filho faz fisioterapia desde 3 meses de idade. Eu conheço crianças com a idade dele que nunca fez uma sessão de fisioterapia. Ou, às vezes, faz a sessão e não tem uma continuidade, né? Para dar lugar a uma outra criança, né? Essa criança é tirada do tratamento, falo da área pública. E aquilo que ela fez, praticamente não adiantou nada, que não tem uma continuidade nesse tratamento. Às vezes falta a capacitação do profissional também, do fisioterapeuta, enfim, a dificuldade é essa. De terapias espalhadas pelo Brasil e, obviamente, os profissionais sendo treinados, né? E são alternativas baratas, não são alternativas caras. É só que precisa de um olhar, de um cuidado, de entender a necessidade. E crianças que, com um diagnóstico certo, com informação na mão, ela vai ter uma qualidade de vida maravilhosa. Com certeza. E para a gente tá assistindo, para a gente encerrar, para informação, a gente falou tanto de informação, você falou do seu início, né, que na época não existia nem um folheto em português, na língua portuguesa, e vocês conseguiram, ao longo do tempo, com o trabalho da associação, traduzir isso e fazer com que isso fosse divulgado de forma correta. Para quem quiser acessar um site para saber mais sobre a doença, como é que faz? Sim, tem o site da associação, que é www.cdlsbrasil.org, e temos também no Facebook a página CDLS Brasil e no Instagram, CDLS Brasil. Então vamos acessar, vamos divulgar. Gostaria que a foto do meu filho ou a foto desse panfleto fosse divulgado. Se você conhece alguém com características parecidas, avise essa família, busque informação, busque diagnóstico. Em todos os estados a gente tem famílias, tem grupos e a gente vai se ajudar. Até eu entendo isso quando você falou que quero que a foto do meu filho seja divulgada. Vamos divulgar, porque são crianças que têm a doença rara, podem já ter um tratamento para ter uma melhora e o relógio está contando. Às vezes não tem essa informação, né? Sim. E informação salva vidas. No nosso caso, informação salva vidas. Então, a gente agradece a sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de falar.